Começa agora o podcast A Liga. Notícias, curiosidades, entrevistas, opinião e tudo o que você precisa saber sobre os principais esportes do mundo. Apresentação: Thiago Bavaresco e João Reman. Arquitetônicos, gigantescos e bonitos, a casa dos torcedores e dos clubes. A Liga, o seu podcast de esporte. Olá, meus amigos, meu nome é Thiago Bavaresco, estou ao lado do meu parceiro João Reman e hoje estamos aqui para falar de casa, né, João? Isso mesmo, mas não da nossa casa em que dormimos, e sim da casa onde a gente pula, a gente grita, a gente comemora ao lado de pessoas que talvez nem conhecemos. É isso aí, vamos falar de estádios, meus amigos. Aquele lugar que te dá um ar de emoção, paixão e torcida, além de tudo, né? Você às vezes está lá sentado lá de um cara que você não conhece, como você citou, e tá comemorando, abraçando ele na hora do gol. Todo mundo tem o seu favorito também, Thiago, e todo mundo tem as suas curiosidades sobre os estádios, né? Quer saber qual é o maior, qual é o mais caro? A lista que a gente preparou para vocês é mais nessa base, né? Mais curiosidades. Tem uma lista extensa aqui, tem 3, 6, 9, 12 itens que a gente botou aqui em relação a estádios e a gente vai citar todos para você aqui, né? Podcast A Liga. Vamos começar lá com o maior de todos, João? O que tem mais capacidade? Confesso que foi uma surpresa pra mim, Thiago, porque eu não imaginava. E essa parte, eu que pesquisei, né, do roteiro. Aí quando eu joguei lá na internet, pesquisei, eu pensei, mas, cara, não é possível. Nada a ver, né? Mas é uma surpresa. E o maior estádio do mundo fica na Coreia do Norte, na cidade de Pyongyang, né? A capital lá dos coreanos. E o estádio é o Urungrado 1º de Maio. Você já tinha ouvido falar nesse estádio, hein? É aí que bate a curiosidade, né? Nunca ouvi falar no estádio e ele é o maior do mundo. Como assim, né? É que talvez não tenha tanta tradição lá de futebol, é um estádio de futebol, né, João? Ele talvez não tenha sido tão visto no mundo inteiro, mas conta pra gente aí. É isso aí, né? Ele recebe os jogos da seleção norte-coreana de futebol, só que, como você falou, né? A tradição não é futebol. A maioria dos eventos que ele recebe são comemorativos ou militares, porque a gente sabe, né? Que a Coreia do Norte é um país fechado, não se sabe o que acontece lá dentro. Então, um pouco também por causa disso que as pessoas não conhecem muito esse estádio. Mas qual é a capacidade aí do estádio, Thiago? Olha, se impressionem ou não, mas ele cabe 150 mil pessoas lá dentro, hein? Foi inaugurado no dia 1º de maio, parece uma mentira, não, é 1º de abril, o dia da mentira. De 1989. Por isso o estádio recebe o nome, né? Passando por uma reforma em 2014, o estádio tem 22.500 metros quadrados de área construída. Chega a 60 metros de altura. Que coisa, não? Além disso, ele possui uma estrutura de 16 arcos que formam uma cobertura, né? Que lembra uma mongólia, que é uma flor. Cara, eu fiquei impressionado com esse estádio aí. Com as imagens, né? Com então, as imagens. Pode jogar lá no Google, no tio Google, joga lá o estádio Urungrado 1º de Maio, você vai ver as imagens dele e você vai se impressionar, meu amigo. Vou aproveitar, Thiago, e falar uma outra curiosidade, que tem uma equipe das divisões inferiores de São Paulo, que agora não me lembro o nome, e que foi convidada a jogar um amistoso contra a seleção da Coreia do Norte lá, né? Só que aí eles chegaram lá, meu amigo, e eles falaram pra todo mundo que era a seleção brasileira. Aí os caras chegaram lá representando a seleção brasileira. Trollaram. Definitivamente. E se eu não me engano, deu 1-1. Mas joga aí na internet que vai ter esse conteúdo pra você. Que coisa, não? BR sendo BR lá fora, né? Ainda se fosse um país de boa, os caras vão me fazer isso na Coreia do Norte, meu amigo. O risco de levar uma bala lá era grande, hein? Vamos de maior estádio, vamos para maior público já registrado em um estádio. E aí a gente entra na parte de que o estádio não comporta esse público. Exatamente. Mas deu um jeito de enfiar todo mundo lá dentro, um em cima do outro, no colo, sei lá como é que fizeram, Dava um jeito para entrar, né? Por um lado é triste lembrar, mas o maior público já registrado em um estádio foi no Maracanã, no nosso querido Maracanã, Maracanaço, em 1950. Segundo a FIFA, quase 200 mil pessoas foram para o estádio acompanhar a final da Copa do Mundo daquele ano, entre Brasil e Uruguai. Acabou 2-1 para os uruguaios. E o público total, na verdade, foi de 199.854 pessoas. Cara, é muita coisa. Que loucura. É muita coisa. E tem, tipo, fotos disso, das pessoas, tipo,
entrando, escalando no estádio, essas coisas assim, é muito louco. Coisa de louco, né? E além disso, outro número impressiona, porque 173.850 pessoas eram pagantes. Então imagina a arena que deu esse jogo, né? Pra tu ver como era louco, João, que eles não tinham o controle, né? Vendia ingresso até não poder mais, velho. Hoje em dia, nunca mais. Hoje em dia tem um limite, né? Tem um limite pra sócios, tem um limite pra galera que vem de fora, tem um limite pros torcedores da casa, então nunca passa do público total que o estádio comporta, né? E só pra dar aqui a capacidade do Maracanã hoje, o estádio Jornalista Mário Filho, né? Ele tem capacidade para 78.838 espectadores. Isso hoje, né? Talvez naquela época tenha menos, mas é devido loucura. às arquibancadas, né? Que não tinham cadeiras Isso. e tal. É o dobro, né, cara? Colocaram o dobro de pessoas do que cabe lá dentro. Só que aí você imagina o perigo também, Thiago, se de repente, sei lá, pensando aqui, acontece alguma fatalidade, tipo, sei lá, uma explosão e as pessoas começam a correr. Cara, ou propriamente a estrutura do estádio não aguente o peso da torcida, porque isso a gente vê que acontece na Argentina, não sei se é o estádio do Boca, que ele racha e tem aquelas... Lá não é tão rígido quanto aqui, né? Então imagina só se acontece alguma coisa. Muita gente ia morrer pisoteada e ia acontecer muita coisa. Por isso é importante obedecer todos esses parâmetros aí. Eu acho que eles estavam precisando de dinheiro na época. Provavelmente. Outra curiosidade, né? O João Avelange, que era o presidente da FIFA entre 1974 e 1988, disse que mais ou menos 10% de toda a população carioca estava no Maraca naquele dia. Que loucura, cara. Pra você ter uma noção de quanta gente era, né? Se a gente pega as cidades mais pequenas, assim, do Brasil, a gente consegue colocar umas, 20 cidades dentro do Maracanã. Literalmente. Vamos pro estádio mais antigo em uso aí? Esse é um dado interessante também, né, Thiago? Vamos lá do idoso do veterano, então, se dá pra dizer assim, né? Quem defende o posto é o estádio Bramall Lane. Será que é isso que fala, João? Acho que é isso aí, Bramall Lane. A propriedade do Sheffield United, lá da Inglaterra. Ele está localizado na cidade de Sheffield e foi inaugurado em 30 de abril de 1855, ou seja, são 165 anos de existência. Cara, é muita coisa mesmo. O estádio tem capacidade para 32.702 pessoas. Não é muito, né? Mas é um estádio bem aconchegante. Ele foi remodelado 7 vezes. Então, claro, né? Ele não ia estar da estrutura da época. Foi remodelado 7 vezes e destas 7, 2 vezes ele foi expandido. E eu vou te contar, Thiago, que eu fiz história com o Sheffield United no FIFA. Você gostava de jogar? Eu fui treinador deles no modo carreira aí. Já me falou que... ganhei duas taças aí com essa camisa já. Então, que tal, já né? Visitei virtualmente o Bramall Lane. Pra gente parar pra olhar assim, se ele tivesse na mesma construção que ele foi inaugurado, ele seria praticamente uma pirâmide egípcia, né? De tão antigo que ele é. E tu vê que ele foi expandido 2 vezes e tem só a capacidade de 32 mil. Pra tu ver que quando ele foi construído, ele era bem pequeno, por assim dizer. Né? Ele era bem pequeno mesmo. E pra você ver que hoje já não é uma quantia tão grande, né? Porque na Inglaterra tem bastante público. O pessoal vem de fora assistir e tal, sempre tem algum turista. E o estádio, com certeza, sempre tá cheio. Só você vê a Premier League, né? Sempre tá cheio. Com certeza. Mas, enfim, é um estádio que é aconchegante, é do modelo europeu e inglês aí. E deve ser emocionante jogar lá, né? Saber que você tá pisando num lugar que há 165 anos atrás foi construído ali um campo de futebol. É muita história, né? É muita história. E de história pra história, a gente vai pro estádio que mais viu final de Libertadores do mundo, hein? Tem que ser... Esse é brabo mesmo, meu Bala amigo. na agulha, hein? Tá louco. E talvez você se impressionem aí, porque eu não sabia. Eu já tinha ouvido falar que o estádio é famoso, todo mundo deve conhecer, mas eu achava que não era o primeiro. Fala aí pra nós, João. O dono dessa marca é o Estádio Nacional de Chile, como se fosse Estádio Nacional de Chile, mas aqui pra gente é o Estádio Nacional do Chile, né? Isso. Ele já recebeu a finalíssima em 8 oportunidades. 1965, 66, 74, 76, 82, 87 e 93.
vale lembrar também, né, Thiago, que ele receberia a final da Libertadores do ano passado. Isso. Mas aí tava rolando todos aqueles protestos. Confusão com o River foi e tal. Para outro estádio. Isso. Carregando essa marca aí ao longo de todos os anos, desde 65 até 93, trazendo finais de Libertadores, que não é qualquer final, ele também é o estádio mais famoso do Chile, eu creio que é, né, João? Exatamente. E uma coisa que me deixa curioso, Thiago, é porque o Chile, os times do Chile não têm... Não chegam. Não chegam, não ganham e... Cara, é estranho, não sei também... Qual o motivo, né? Mas, enfim, talvez era um dos maiores estádios da América na época. Isso. E já era conhecido e tal. Mas, enfim, é uma marca que impressiona. Inveja também a muitos, né? Você tem a sua casa recebendo 8 finais, então é muita coisa. De final para final, Champions League. Champions League, a casa que mais recebeu a emocionante final da UEFA Champions League é o estádio do Wembley, com 7 finais, uma menos do que o Estádio Nacional. Foram jogadas lá nos anos de 62, 63, né, que lá a temporada é diferente. 67, 68, 70, 71, 77, 78, 91, 92, 2010, 2011, 2012, 2013. Olha, uma coisa interessante que eu parei para analisar aqui é que o estádio do Chile lá, ele também tem finais em sequência, né? Se a gente olhar, teve 65, 66 seguidas, né? E 74, 76, um ano depois. Aqui acontece a mesma coisa, né? A gente tem 2010, 2011, 2012, 2013, né? Então, realmente é difícil disso acontecer. É difícil disso acontecer, né? Ter 2 anos seguidos a final no mesmo lugar. Hoje em dia já não acontece mais, né? É bem difícil acontecer. É muito difícil. Ele tem a incrível capacidade de 90 mil lugares, é bastante coisa, né? Muita coisa, muita coisa. E ele é todo vermelho, bonitaço. Bonitaço, sangrento, né? Como sangrento. Inferno. Inferno. Foi construído no ano de 2003 e olha só, o estádio possui 2.618 banheiros. Então isso não é um problema. Se você precisar ir no banheiro lá, pode ir tranquilo. E ó, vou confessar que eu já fiz as necessidades num estádio aí. Com certeza. E não tem coisa melhor, banheiro limpo e... tem estádio que assim, tem que tirar o chapéu, como diria mesmo, porque é bem cuidado, né? É bem cuidado. E olha... 2.618 banheiros, as nossas mães reclamam pra limpar 2. Imagina limpar tudo isso, meu amigo. E imagina a equipe que é mobilizada, meu Deus, é uma coisa fora do comum, né? Tem muito por trás do futebol, né? É o estádio que mais tem banheiros no mundo, né? É isso aí, tá com esse recorde aí no Guinness Book. Vamos ver se alguém dele. quebra, né? Vamos ver, tem que construir estádio só de banheiro quase, tá louco? Tira a parte da torcida. Foram utilizados mais de 56 quilômetros de fios elétricos na construção, 2.300 metros cúbicos de concreto e 23 mil toneladas de aço. É brincadeira, cara. Cara, você imagina os engenheiros, né? Porque, assim, você tem que saber, tipo assim, deu um problema em determinado local do fio elétrico. O engenheiro já vai ter que saber apontar onde é, porque não pode sair desmoronando tudo. 56 quilômetros, meu amigo? Não, tá louco, né? Vai o estádio abaixo. Então é um estudo que vai alguma faculdade em cima disso. Isso. E daí se impressionem agora, porque lá em 2017 aconteceu um fato interessante. A Adele, todo mundo conhece, tem umas músicas muito legais, muito apaixonadas também. Isso. Ela quebrou um recorde de maior público para um evento musical no estádio. 98 mil pessoas estiveram presentes no show da cantora inglesa. Que jogão, hein? Que jogão, cara. Ela foi lá e encantou todo mundo. Não fez gol, mas fez bonito, né? Fez bonito, quebrou o recorde, fez história já no Wembley. Que vale lembrar, né, que recebe as finais da Copa da Liga, da FA Cup. Ela recebe também as semifinais da Copa da Liga Inglesa. Isso. E também ela faz as finais de uma competição que agora não me lembro o nome, mas é uma Copa entre os times da 3ª e da 4ª divisão inglesa. Olha só. Então é uma... O currículo. É um belo estádio, né? Tá louco. Vamos de mais um estádio que viu muitos campeões saírem dele, muitos vice-campeões também. Estádio que mais recebeu Super Bowls ao todo da história, né? O dono dessa marca é o estádio Superdome, que fica em New Orleans, nos Estados Unidos. O estádio sediou as finais de 1978, 81, 86, 90,
97, 2002 e 2013. Como você falou, ele está localizado lá em New Orleans, com a capacidade para 72.968 pessoas especificamente. E o mandante é, claro, o New Orleans Saints. O estádio tornou-se mundialmente conhecido com o Furacão Katrina, né, que infelizmente aconteceu. Ele serviu de abrigo para milhares de desabrigados, justamente com o Astrodome em Houston, que também é um estádio famoso, ele também fez a mesma coisa. O estádio foi interditado em setembro de 2005 para reparar os estragos do furacão, que se estenderam no meio do semestre até 2006. E a reabertura do estádio, né, foi realizada em 25 de setembro de 2006, num jogo do Saints contra o Atlanta Falcons, com um show antes do jogo, como de praxe, né? Isso. Com as bandas U2 e Green Day. Hoje tá legal o repertório aqui do nosso podcast. Só dá pra montar uma playlist, hein? Todos os 70 mil ingressos dos próximos 8 jogos do Saints em casa foram vendidos antecipadamente. Então, olha a renda que arrecadou, né? Os caras nem precisaram vender ingresso e tipo, você quer ingresso? Não. Nem oferecer não precisava, né? Já deu. Com 5 jogos de antecedência, eles tinham vendido já todos os jogos 70 mil de ingressos. É uma renda grande, mas é um trabalho, é uma equipe, é uma despesa grande também, né? E aí claro. você tem que pensar assim, João, que para mais 5 jogos não vai entrar nada no caixa, né? Vai ficar morto, porque você já vendeu tudo que tinha para vender. Já vendeu tudo. Então tem que saber controlar o dinheiro também, né? Exatamente. E, claro, né, como você falou, tem que ter uma administração muito boa no estádio. Com certeza. Para não acontecer, como acontece há muito tempo com o Maracanã, que o campo fica ruim. Aí você tem que abrir o estádio para fazer festas, de festas não grandes, festas pequenas. Pra arrecadar, isso, né? eu sou o contrário. Eu acho que, dentro do estádio, não. Se for lá fora, na esplanada, lá nas rampas aí, beleza. Faz uma concha acústica, né? Exatamente. Tem espaço para isso. Espaço. Só que lá dentro, cara, é meio difícil, meio cara. É complicado, né? Eu me manifesto contrariamente a isso. Isso aí, polêmica. Como a gente sempre faz. Falando de dinheiro, vamos pro estádio mais caro do planeta, hein? Eu vou começar falando o preço do estádio para vocês já não se assustarem. Então, quem tá ouvindo em pé já senta aí, porque o estádio mais caro do mundo custa nada mais, nada menos que 1,6 bilhões de doletas. Cara, é muito dinheiro. O estádio de futebol americano, que é a casa de 2 times grandes, os Giants e os Jets, os 2 times de Nova York. O estádio tem capacidade para 82.500 pessoas, incluindo 10.005 assentos de clube e aproximadamente 218 suítes luxuosas. Cara, imagina. Que tal, né? Imagina você o pai aí que tá acostumado a assistir jogo numa arquibancada, num sol de rachar. Tem que ir lá 2 horas da tarde, antes ainda, 1 hora da tarde para um jogo que começa às 10 da noite, para segurar o lugar. Pré-jogo, né? Aí os caras vão lá numa suíte. Tá lá, louco. Que tal, hein? Agora que você falou disso, eu vou ter que comentar que eu vi um vídeo dos estádios que estão sendo construídos no Catar, para a próxima Copa. Também tem as suítes, né? E é um quarto, cara, um quarto de hotel. Você sai do quarto na varanda, você tá no jogo, mano. Será que o menino Ney vai aproveitar e a suíte? Que loucura, né, cara? Fazendo do estádio o segundo maior da NFL em capacidade, né? Atrás dos estádios do FedEx Field e dos Cowboys Stadium, estádio do time do João aí. É isso aí, né? Que agora é chamado de AT&T Stadium. E é o segundo estádio mais caro da história, com custeio de aproximadamente 1,4 bilhões de dólares. Falei que você gostava de torcer para time que tem dinheiro? Aí, ó. Refletindo. Tirando o futebol, né? Tirando o futebol. Porque o Grêmio não tem muito dinheiro, não. Mas, claro, né? Eu escolhi um time que tem mais dinheiro aí, né? Pra ter um pouco mais de possibilidade de ganhar, né? A gente dar uma volta quem, olímpica aí. Quem tem grana sempre vai à frente. Quem tem grana chega na frente. Mas olha, parando pra olhar mesmo, 1,6 bilhões que é o estádio, cara, é muita grana, cara. Olha, se eu fiz a conta certa, meu amigo. Não, mas não pode, é muita grana, João. Quanto 7 bilhões 784 milhões de reais. Cara, muita grana, velho. É loucura, né, cara? Muita grana, muita grana. Talvez porque o real tá muito desvalorizado ou o dólar muito valorizado, mas é muito dinheiro, cara. Cara, sinceramente, eu não sei se vale a pena, não sei, cara, não sei. Qual a sua opinião? Tipo, de repente fazer um estádio
50% desse valor. Sei lá, né, cara? Eu acho que dá pra fazer tranquilamente. Tranquilamente, eu acho que... né? Não, o que pesou com certeza é essas 218 suítes aí, meu amigo, isso deve custar uma nota, né? É um apartamento cada suíte. É, tipo, não tem necessidade, né? Sem tipo necessidade. assim, cara... Quer assistir o jogo da cama? Veja em casa. E no estádio a gente gosta que vá aqueles que são torcedores de isso. verdade. Ficam pulando na arquibancada. É isso aí, então. né? Enquanto uns gastam muito dinheiro, tem outros que estão abandonados. Vamos para os maiores estádios do mundo que estão abandonados. E começamos com o Silverdome, a arena que recebeu os jogos da Copa do Mundo de 94 e já foi usada pelo Detroit Lions da NFL. Sem uso, o estádio tem até plantas nascendo no seu gramado na atualidade. Ele fica na cidade de Pontiac, no estado de Michigan, nos Estados Unidos. É isso aí, se você jogar no Google aí, você vê que mais um pouco tem árvore dentro do estádio, assim. É estranho a gente ver, cara, um estádio abandonado, porque é uma construção imensa e que parece que foi deixado passar um furacão dentro. Eu tenho muito dó disso. Dá uma dó do caramba, Muita dó assim. disso. A única coisa que eu penso é um baita lugar pra jogar soft. Ou ele dá uma reformada pra jogar futebol mesmo, 10 pila a hora, né? Mas certo, né? Aí Como é faz que um ninguém dinheiro. pensa nisso? Como é que ninguém pensa? Vamos então falar dos que pensaram nisso. Os caras que tinham um estádio e Pensar. alavancaram ele. Do Palestra Itália, né? Isso aí. Não é lá da Itália, daqui mesmo. É, daqui mesmo. Brasilzão. Ele foi o estádio do Palmeiras, né? Ele começou a ser utilizado em 1902. Aí o Palmeiras adquiriu ele aí por volta de 1920. Antes era conhecido como Parque Antártica. Isso. Boa observação. O Palestra Itália foi usado quase que ininterruptamente pela equipe alviverde durante mais de 90 anos. Então é muita história. E em 2011 foi demolido para dar lugar à moderna arena com capacidade para receber partidas de futebol e grandes shows musicais. O Allianz Parque, né? Na verdade, uma parte foi demolida, outra parte foi aproveitada. A gente não se sabe muito bem o que foi usado, o que não foi usado. Mas que tá bonito, tá. Mas que tá bonito, tá. Fruto de uma parceria entre o Clube Paulistano e a construtora brasileira, né? W Torre. W Torre, não tem o que falar. Não tem, né? Então, se ele foi reformado em 2011, né? Foi demolido para reconstruir, ele já é centenário, o estádio, então, né? Então ele já tem mais de 100 anos aí. Claro que a gente... Dá para se dizer que é o mesmo, tá na mesma área, foi reaproveitado, então centenário já o estádio do Verdão. E essa agora é uma coisa interessante, porque o Palmeiras aproveitou toda a história para construir um estádio no mesmo lugar. Isso. Porque o torcedor quis, tipo, ficar aí... Imagina, o estádio ficou utilizado por mais de 90 anos pela instituição. Aí você vai lá, vamos abandonar aí. E vamos em outro lugar. Foi uma coisa que não aconteceu com o Grêmio, né? É isso que não aconteceu com ele. Antes de a gente falar do Grêmio, que eu também sinto a mesma coisa que você sente, que eu sei, vou falar que agora, recentemente, o Las Vegas Raiders, o novo Las Vegas Raiders, eles eram de Oakland, né? Oakland Raiders. E daí, imagina só, saíram da cidade... abandonaram o estádio deles para ir para Las Vegas. E aí você pensa nos seus torcedores, porque a maioria dos torcedores é de Oakland, né? E daí como é que você faz para ir para Las Vegas toda vez que tem um jogo? É muito complicado. Muda de cidade, muda de estádio. Cara, isso é muito, muito difícil. É a mesma coisa, tipo, parecido com o Bragantino. O Bragantino tinha o seu escudo, tinha a sua história. Tudo. Aí agora é RB Bragantino, Fusão. Red Bull Bragantino. Fusão. Muda o escudo, muda tudo. Muda tudo. Cara, beleza, subiu pra Série A, só que não é... Perde eu a acho que identidade. não é exatamente. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Na minha opinião, não é a mesma coisa. Não sei se tem algum torcedor aí do Bragantino que quer falar aí alguma coisa, eu até gostaria de saber. Escreve como pra é gente. essa relação aí, porque... Como é que tá? Imagina assim, cara... É a mesma coisa que pegar o São Paulo e juntar com o Palmeiras, cara. E formar um escudo... Eu troco de time. Exatamente. Palmeiras verde, São Paulo vermelho e preto, aí vai lá, funda e forma um time com o escudo amarelo. Dá não. Não dá, né? Eu pulo fora. Eu também acho que ia fazer isso. Vamos falar de um time que trocou de estádio, mas ficou na mesma cidade pelo menos, né, João? Ainda bem. Sair da grande Porto Alegre. Fala aí que você tem mais moral pra falar desse time. Vamos lá, que eu falo com dor no peito disso aqui. Um estádio brasileiro de futebol situado na cidade de Porto Alegre, como a gente já falou,
é de propriedade do Grêmio Futebol Porto Alegrense. Foi inaugurado no dia 19 de setembro de 1954, com um torneio. Hoje ele está desativado desde a conclusão da Arena do Grêmio, devido a muitos esquemas aí. A OS fez uma coisa e agora a OS foi indiciada por corrupção e tal, então tá tudo parado. Então a sua capacidade era de 46 mil pessoas, só que olha só, o público recorde foi de 98.421 pessoas. Dessas, 85 mil eram pagantes. Em 81, quando o Grêmio foi campeão brasileiro contra o São Paulo. É verdade. Contra o São que Paulo, coisa, né? Agora me lembrei. Você tinha que lembrar, né? Lembrei. Mas outro detalhe importante é que o Grêmio perdeu da Ponte Preta. Nesse né? jogo. Então imagina que 98 mil pessoas foram lá pra ver o Grêmio, infelizmente, perder de 1-0, né? Que triste, né? A gente fala do Olímpico Monumental, eu acho um excelente nome, cara. Olímpico é... Esse estádio marcou Tá história. marcado na história, né? O meu avô é gremista, ele fala que quando eles construíram a arena, eles deviam ter pelo menos mantido o nome. Que seria seria uma legal. homenagem, por assim dizer. Seria legal. A gente foi visitar a arena, né, João? Você deve ter visto. Né? A gente foi lá. Tu foi mais vezes que eu fui lá visitar. Fui algumas vezes. E assim, cara, é coisa de louco, cara. O negócio é enorme. Na televisão você não tem proporção disso. Não tem proporção. É exatamente isso que eu falo pra todo mundo que não foi. Você vê na televisão, você acha que é uma coisa. Cara, você chega lá, é outra coisa. É gigante, cara. É muito grande, cara. E é muito bonito, muito bem... elaborado, muito engenhado, cara. Você vai de um lugar a outro sem dificuldade, os corredores são muito bem feitos, simplesmente sensacional. Aí que está outra coisa, né? No começo, todo torcedor e a própria diretoria queria reformar o Olímpico. Só que o Olímpico, cara, fica no meio da cidade. Pra chegar lá é um inferno. Então, assim, não foi... Aí foi melhor tomar a decisão de fazer uma arena num outro lugar, perto de uma rodovia, e não tem problema de chegar. Pra desafogar, né? Desafogar. Mesmo assim, a gente ouve bastante rádio, né, João? A gente vê a Rádio Gaúcha falando que sempre eles dão a informação do trânsito antes do jogo e é sempre uma loucura, né, cara? Uma loucura, lá não tem, né? Sempre... Então imagina você construir no meio da cidade. Da cidade. Daí eu tive a oportunidade de ir pro Olímpico 3 vezes, se eu não me engano. Eu fui contra o Botafogo em 2008, se não me engano. Eu estive Grêmio e Flamengo, vi o Ronaldinho Gaúcho voltar no Olímpico. Que tal? Que o Grêmio virou o jogo para 4-2, foi um épico. Essa aí sim. Também vi o menino Ney em campo. Ele foi expulso porque deu uma pisada no Pará. Cara, isso não acontece mais, entendeu? Pensa que o menino tem de história pra contar. O que você fez há tantos anos atrás? Eu fui lá, o Neymar deu um pisão no Pará e foi expulso. Cara, nunca mais. Coisa louco, né? Com aquele moicano aí. Chega de falar de futebol, vamos pra basquete, João, senão a gente vai ficar aqui a noite inteira. Vai enrolar demais, né? O maior ginásio de basquete do mundo, vamos falar da Arena Filipino. Ou Philippine Arena, né, como os ingleses chamam. A maior arena de basquete do mundo está localizada em Bulacan, acho que se fala assim, né? Nas Filipinas, aquele lugar bonito pra caramba. Vamos dar uma viajada por lá uma hora dessa. Né? Com certeza. Uma empresa sul-coreana, Hawa Engineering Construction, acho que é assim, um trava-língua. Né? Trava-língua, é difícil de falar isso aí. Iniciou a construção em agosto de 2011, completou em 30 de maio de 2014, antes de ser totalmente inaugurada só no dia 21 de julho de 2014. A arena tem a capacidade interna de 55 mil pessoas, o que para basquete já é bastante, e uma capacidade externa de 50 mil, para testemunhar os jogos ao vivo. A bacia de assento da arena é unilateral e dividida em 2 partes, uma tigela inferior e outra superior com capacidade de 25 mil. Em 2013, foi premiado com o melhor projeto esportivo na Ásia, sob o projeto de capitalização média, pelo World Finance. Ele também detém o recorde mundial do Guinness, a gente falou antes do Guinness, para o maior teatro coberto de uso misto. É interessante você falar 55 mil pessoas para um ginásio, né? E interessante também a gente ver, já fui num ginásio assim, que ele tem 2 andares, mas é estranho de ver, parece que o negócio, a parte de cima vai cair em cima dos jogadores. Porque não tem como você abrir muito, né? Porque é pequeno ali, né? Ginásio tem que ser ali, fechado, né? Então, falamos de maior do basquete, vamos pro maior do futebol
brasileiro ainda. A gente já falou muito dele, o estádio jornalista Mário Filho, o Maracanã, né, o nosso Maraca, é um estádio de futebol localizado na zona norte da cidade do Rio de Janeiro. Foi inaugurado em 1950, inicialmente com o nome de Estádio Municipal. Ele foi utilizado na Copa do Mundo daquele ano que a gente comentou antes. Nessa sua inauguração, a capacidade oficial era de 155 mil lugares. E aí é... Aí que você tá, né? Vocês ainda assim extrapolaram e venderam a mais. Venderam a mais. Não tem, né, como botar desculpa aí. Não tem, né? E esse número fez o Maraca superar o Hampden Park de Glasgow e se tornar o maior estádio do mundo da época. Então já chegou mandando bem, né? Isso. O Maraca foi construído para ser o maior do mundo. Chegou dando porrada, né? Desde então, o Maraca foi o palco de grandes momentos do futebol brasileiro e mundial, como o 1000º gol do Pelé aconteceu lá, finais de Campeonato Brasileiro, Campeonato Carioca, Copa Libertadores já teve também. Vai ter mais uma agora, né? Vai ter mais uma agora, bem lembrado. No ano que vem, no caso, né? Porque vai terminar só ano que vem. É verdade. A primeira Copa do Mundo de clubes da FIFA, olha só que título pra se botar, né? Corinthians, campeão. Além de competições internacionais e partidas, é claro, da nossa seleção canarinho. O estádio também foi um dos locais de competição dos Jogos Pan-Americanos de 2007, recebendo o futebol. Também sediou o futebol e as cerimônias de encerramento e abertura dos Jogos Olímpicos de verão de 2016, que foi muito massa. Eu tava assistindo, eu gostei muito dessa abertura aí. O espetáculo, né? Ele também foi o palco das partidas finais da Copa das Confederações de 2013 e Copa do Mundo FIFA 2014. Ao longo do tempo, no entanto, o estádio passou a assumir caráter de espaço multiuso ao receber outros eventos como espetáculos, partidas de outros esportes como voleibol. A gente falou também do voleibol aquela vez, né? Que foi o maior público da história do vôlei. Ouça, né, o nosso podcast aí. Isso. De antes que tem isso aí. Foi o maior público da história do vôlei no Maracanã. É verdade. E após diversas obras de modernização do queridinho Maraca, a capacidade do estádio hoje é de 78.838 espectadores. Então dá para se dizer que diminuiu. O que aconteceu? Geralmente se expande, né? O que aconteceu aqui? De 200 mil foi para 78. Brincadeiras à parte, ele é o maior do Brasil, então, né? E em história também, né? Porque, tipo assim, ele é histórico para a seleção e para todos os clubes do Rio e do Brasil também. Todo time já ganhou um título lá. É verdade. A gente falou que ele é o maior do Brasil, mas ele não é o mais caro, ele não leva esse título. Conta para nós quem leva esse título. É o Estádio Nacional de Brasília, Mané Garrincha, arena que já recebeu jogos de Copa do Mundo, Supercopa do Brasil, Campeonato Brasileiro e muitos outros. Ele é o segundo maior estádio do Brasil. Foi fundado em 1974, passando por reformas no ano de 2009, o que levou a capacidade do estádio para 62 mil pessoas. E antes ele não era bonito, agora ele é bonito. Agora ele é bonito, ele era igual o Garrincha. Todo torto. Verdade. Se você não sabe o que a gente tá falando aqui, é bom você escutar os outros podcasts. Podcast aí. A sua reforma custou vergonhosamente 1,4 bilhões de reais ou 388 milhões de dólares. Olha que legal a comparação aí. E mesmo sendo super faturado, olha a comparação desse valor com o estádio mais caro do planeta. Isso. São aproximadamente 20 mil por lugar. Então, quando você for lá no Mané Garrincha, você pensa que você está sentando num lugar que custou 20 mil, tá? Você pode pensar assim... Sou patrão demais. Você pode tirar foto no Instagram e falar assim, hoje eu tô patrão. Agora falando, Thiago, um pouco da minha opinião novamente. Cada um tem a sua. Eu acho que, tipo assim, não vale a pena você construir um estádio em Brasília só porque é a capital do Brasil, sendo que ele não vai ter utilidade. É verdade. Porque ele não tem utilidade, não tem público. Concordo. Não tem o que você fazer um estádio... Cara, faz então um estádio de 30 mil pessoas. Eu não sei o que acontece com Brasília, porque tem gente morando lá pra caramba. Devia lotar o estádio toda vez, mas assim, Mané Garrincha não é tão visto como é o Maracanã, por exemplo, que lota sempre. E olha que é um estádio, meu amigo, sensacional. Muito bonito. Também, eu acho ele muito bonito. Investir toda essa grana aí e não deixar ele bonito, aí paremos, né? É complicado, super faturado, e é o que aconteceu com vários estádios do nosso Brasil.
Mas enfim, vamos pro estádio mais antigo do Brasil agora. Isso aí, vamos falar da boca do animal. A boca do lobo, meu parceiro. Aí a gente vem pro nosso lado. Coisa raiz. Coisa raiz, né? Coisa que a gente gosta. O time de Pelotas, lá do Rio Grande, inaugurou seu estádio no dia 25 de outubro de 1908. Época em que nem nossos avós quase estavam aí. Ainda não tinham nem tendo a ideia de sair da... Da sua gestação. Com o jogo Pelotas contra o Rio Grande. Que é o clube mais antigo do Brasil. É o clube mais antigo do Brasil. Aí você vê, o Rio Grande Aí tu vê que o Rio Grande começou cedo no futebol, né? A capacidade de 23 mil lugares. Olha só, que coisa. E o público recorde? Foi de 23 mil torcedores no jogo entre Pelotas 2 Grêmio 3 em 2010. Ser, né? Tinha que ser, e só que assim... Tinha que ser contra a dupla Grenal, né? Contra um time da dupla, né? E aí o Grêmio vence com um time ruinzaço que tinha em 2010. E mesmo assim lota o estádio, né? Só que você vê aqui que a gente falou que o Maracanã levou o dobro do público, né? E aqui a capacidade do estádio é 23 e o público recorde foi 23. Foram prudentes. Foram prudentes, né? Apesar de ser o estádio... É que também, né? Você vai lotar o bagulho, vai que cai. Problema, tinha que fechar o clube e pagar as contas. Não dá pra arriscar, né? Agora, uma curiosidade massa é que em 1994 ele sediou um amistoso do Pelotas contra um time da Rússia. Isso não acontece nunca mais. A chance disso acontecer, sei lá, Sei lá, velho. 0,001%. Eu nunca vi disso. Tipo, por que os caras não foram pro Rio? Por que os caras não foram pra São Paulo? Vieram pra Pelotas. Jogar num estádio de 20 mil. Não, devia ser só um pré-treino ali, algum negócio assim. Só que isso deve ter rendido assunto pra mais de mês com os pelotenses aí. Com certeza, né? Imagina você receber uma seleção na sua cidade que não é tão grande assim. Pelotas não compara a outras cidades, né? Meses depois, a Rússia veio aí enfrentar o Brasil na Copa do Mundo. Coisa de louco, né? Mais uma das nossas curiosidades aqui que a gente traz ao longo dos nossos podcasts. Para você que acompanhou esse podcast, acesse aí Podcast A Liga e confira. O primeiro a gente falou sobre a história de todos os esportes e fizemos um debate, conversamos um pouquinho. O segundo a gente falou sobre os jogos mais emocionantes do futebol, do voleibol, do basquete, do futebol americano, então dá uma conferida aí. Dica pra você que é de Chapecó, escuta lá que tem uma parte bem legal sobre a Chapecó. É isso aí, muito legal, a gente se emocionou, se arrepiou editando e montando aquele podcast. O terceiro a gente falou sobre... Seleção Canarinho, meus parceiros. Falando um pouco dos técnicos, dos jogadores, dos títulos e tudo mais. Passada breve na história da seleção, porque se a gente falar tudo dava 3 horas. É verdade. O próximo que a gente falou aí foi NFL e NBA, né? Pra dar uma compensada, né? A gente falou sobre futebol. Aí no outro a gente falou sobre futebol americano e basquete. Aí o quinto, a gente falou sobre as melhores contratações da história, também da NBA, da NFL, do futebol, então foi muito legal mesmo. Tem vários jogadores, o Ronaldinho, tem o... Michael Jordan, a gente falou. Michael Jordan. E é um episódio que pode repetir, né, João? Pode repetir. Falou as melhores, mas a gente tem uma lista muito extensa aí. E agora tem esse aqui dos estádios, né? Curiosidades muito legais, gostei muito de fazer. Show de bola, a gente escreveu o roteiro, gostamos de fazer o roteiro, sempre vendo as curiosidades aí, que a gente aprende com vocês, né? Aprende com vocês. A gente vem aqui pra contar, mas a gente acaba aprendendo muita coisa também. Pra não se estender de baile, vamos fechar o papo, João. Vamos fechar o papo. Sem Siga papo a gente de aí, brother, né? Sem papo de brother hoje. Siga a gente nas nossas redes sociais, @Podcast A Liga. Valeu, gente, um abraço. Valeu, um abraço, tchau, tchau. Podcast A Liga.